Eu a vi descendo daquela limusine preta, parecendo uma deusa de seda e diamantes, enquanto eu estava lá, com meu avental surrado e cheiro de mofo. Jenny, minha irmã mais nova, aquela que eu tinha certeza de que a vida tinha engolido para sempre, estava de volta. O choque de vê-la ali, tão opulenta, em frente ao asilo onde eu vegetava, foi como um soco no peito. O silêncio que se seguiu, quebrado apenas pelo barulho da chuva caindo no telhado, era a prova da humilhação mais profunda que eu havia sentido. A cena era um contraste brutal. A riqueza dela, gritante, e a minha miséria, silenciosa. Enquanto a olhava, com seus sapatos caríssimos afundando na lama do jardim, uma mistura de amor, mágoa e uma desconfiança amarga se instalou em mim. Onde ela esteve por todo esse tempo? Porque, sabendo da minha vida, da minha luta, do meu luto, ela só reapareceu agora. Não havia abraço, não havia lágrimas de reencontro. Apenas um olhar de superioridade polida e a forma como ela segurava, como se o contato com aquele lugar sujo pudesse manchá-la. Aquele olhar me fez sentir pequena, como se a minha vida inteira de trabalho e dignidade não valesse nada. Então, ela abriu a boca e com poucas palavras revelou tudo, sem um pingo de remorso. "Aqui, Aurora", disse ela, me entregando papéis e uma caderneta bancária. Uma fazenda de café, 4 milhões de reais. Naquele instante, percebi que a fortuna não era um presente, era um pagamento. Uma tentativa de comprar de volta que ela não conseguia apagar. O que ela realmente queria com tudo aquilo? Que segredo estava escondido por trás daquele gesto, que poderia ser a ruína da paz que eu tinha, mesmo no meio da minha pobreza? Se a minha história te faz pensar sobre o que realmente importa na vida, me acompanhe até o fim. E se você quiser continuar ouvindo relatos reais como este, sobre as complexidades humanas e segredos que o tempo não apaga, se inscreva e compartilhe. Talvez a próxima história seja a sua. Meu nome é Aurora Cândida Santiago, tenho 78 anos e passo meus dias no Asilo Flor de Lótus, nos arredores de Patos de Minas. O lugar fede a mofo e água sanitária, um cheiro que impregna na roupa e na pele, como se quisesse lembrar a cada instante que aqui o tempo escorre devagar, pesado. As paredes descascadas deixam ver o tijolo úmido e as janelas emperradas só deixam entrar a luz em filetes tortos. Eu sempre fui mulher de silêncio, mas aqui o silêncio não é escolha, é imposição. Pela manhã, acordo o barulho metálico da bandeja batendo na porta, café fraco, pão dormido, margarina rala. A boca seca pede por um gole a mais, mas tudo já está contado. Guardo um pedacinho para mais tarde, quando a fome volta entre um cochilo e outro. O único luxo que permito a mim mesma é passar os dedos pelo relicário de prata que escondo debaixo do travesseiro. Ali dentro está a única fotografia que nunca mostrei a ninguém. Eu e minha irmã, Jenny, ainda meninas em ouro preto, vestidas iguais. Às vezes se ela ainda existe. Foram décadas sem notícia. Enquanto eu costurava vestidos para filhas de gente importante, ela sumiu, como se tivesse sido engolida pelo mundo. Penso nisso quando tento remendar minhas próprias roupas, já puídas, com a mesma atenção que um dia dediquei aos bordados de renda. Os pontos não saem mais firmes, minhas mãos tremem. E mesmo assim, é a única coisa que me distrai do peso de não ter ninguém que me visite. Naquela tarde, a chuva batia no telhado com força, espalhando um cheiro de terra molhada que misturava com o bolor das paredes. Eu estava encostada na poltrona, cochilando, quando ouvi um barulho diferente, o ronco grave de um motor potente. Pela janela, vi o brilho de uma limusine preta estacionando em frente ao portão enferrujado do asilo. As freiras cochicharam, as outras velhas se levantaram como se fosse um espetáculo. E eu,
com o coração disparado, vi uma figura sair do carro. Salto alto, casaco de lã fina, cabelo impecável. Era ela, irmã, a mulher que me abandonou para sempre. Aurora, você está irreconhecível, ela disse, franzindo o passo nariz, como quem sente cheiro ruim. A frase me atravessou como uma agulha quebrada. Eu não tinha espelho, mas sabia como estava. Pele ressecada, vestido desbotado, sapatos gastos. O contraste com a mulher que tinha diante de mim era humilhante. Ela carregava no olhar não apenas surpresa, mas algo parecido com pena. E isso doeu mais que qualquer silêncio desses anos todos. Jenny entrou no asilo como se fosse dona do lugar. O piso rangia sob seus saltos, enquanto as outras internas a observavam com a mesma reverência com que um grupo de formigas olha para uma chama. Eu, encolhida, segurava meu relicário escondido no bolso, com medo que ela visse. O perfume forte que ela exalava, uma mistura de jasmim e algo cítrico, encobriu o cheiro de sopa requentada do refeitório. Quando todos esperavam que viesse uma cena de reencontro caloroso, ela simplesmente abriu uma pasta de Tirou couro papéis. Aqui estão a escritura de uma fazenda de café em Araxá e uma conta bancária com 4 milhões de reais, disse, entregando-os sem sequer se sentar. Eu fiquei sem ar. Era como se a vida inteira de privação tivesse sido reduzida a uma assinatura num documento que ela carregava como quem entrega uma encomenda qualquer. Eu não consegui perguntar nada na hora. A garganta travou, mas dentro da minha cabeça as perguntas martelavam como martelos de ferreiro. Por que agora? O que a Sumir fez durante tantos anos, enquanto eu minguava aqui, esquecida? E, mais ainda, o que significava esse presente envenenado? Enquanto ela aguardava minha reação com uma expressão enigmática, eu soube, no fundo, que aquela visita não era um gesto de carinho. Era o prenúncio de algo muito maior e muito mais doloroso. O silêncio que se seguiu àquela entrega foi tão pesado que até o barulho da chuva pareceu diminuir. Eu olhava para os papéis, as letras borrando diante dos meus olhos cansados. Sentia a textura fria do relicário escondido no bolso, como se ele fosse a única coisa me segurando no chão. As outras internas murmuravam entre si, algumas sorrindo, talvez imaginando que minha vida tinha acabado de mudar para melhor. Mas eu não conseguia sentir alegria. O gesto de Jenny não tinha o cheiro doce da generosidade, mas sim o gosto metálico de algo que escondia espinhos. Você não vai dizer nada? Ela insistiu com a voz seca, modulada como quem fala em reuniões de negócios. Eu reparei no brilho de seus brincos de pérola e no corte impecável do casaco que parecia repelir até a umidade que grudava em todos nós. As freiras a olhavam com uma mistura de respeito e temor, como se a simples presença dela fosse capaz de elevar o status decadente do asilo. Respirei fundo antes de responder. Não sei o que dizer, Jenny. Por que agora? A minha voz saiu rouca, mais um sussurro do que uma pergunta. Ela desviou os olhos apenas por um instante, antes de recompor a postura. Coisas mudaram. Eu achei que você merecia ao menos um pedaço do que eu conquistei. Essas palavras ficaram girando na minha mente como uma agulha presa na máquina de costura, repetindo o mesmo ponto sem sair do lugar. Merecia? Depois de anos de silêncio absoluto, de não responder sequer às minhas cartas antigas, agora ela aparecia com esse discurso, como se fosse apenas uma questão de justiça tardia. O meu estômago revirou e o cheiro de sopa azeda que vinha do refeitório pareceu pior ainda. Uma das internas, Dona Dalva, se aproximou curiosa, encostando-se no corrimão gasto da escada. Nossa, Aurora, olha só que presente! Você vai sair daqui rica, disse, com uma risadinha nervosa que misturava inveja e incredulidade. Aquelas palavras ecoaram pelo salão e me deixaram ainda menor.
Era como se todos me olhassem agora como alguém que acabara de ganhar na loteria, quando na verdade eu só sentia medo. Jenny percebeu a atenção que atraía e ajeitou o cabelo, satisfeita com os olhares, como se estivesse em um palco. Eu tentei buscar alguma ternura nela, um traço da menina que dividia comigo pão de queijo quente em ouro preto, que ria do som dos sinos ecoando pelas ladeiras de pedra. Mas não havia nada disso em seus olhos. Apenas uma frieza calculada, como quem mede distâncias e avalia riscos. Essa fazenda sempre foi da nossa família, Aurora. Agora é sua, e o dinheiro vai garantir que você nunca mais dependa de ninguém. As palavras soaram bonitas, mas tinham a firmeza de uma sentença. Era como se ela estivesse me lembrando de que eu tinha vivido como dependente, esquecida, e que só agora ela decidia me arrancar desse destino. Eu tremia. Não sabia se era de emoção, de frio ou de raiva contida. Passei a mão pelo braço, sentindo a pele fina e arrepiada, enquanto o peso da oferta se infiltrava em mim como uma sombra. Se aceitasse, significava que reconhecia nela a salvadora que nunca foi. Se recusasse, parecia loucura. Quem em sã consciência rejeita 4 milhões de reais e uma fazenda? Ainda assim, o que mais me corroía era a ausência de resposta para a pergunta essencial: onde ela esteve todo esse tempo? A freira responsável pelo turno, irmã Beatriz, se aproximou para amenizar o clima. Talvez seja melhor conversarem com calma em outro lugar, senhoras. Aqui está chovendo muito e o barulho atrapalha. Mas a voz dela saiu insegura, como quem não sabia se devia interromper. Jenny sorriu de leve, aquele sorriso de quem está sempre um passo à frente. Claro, irmã. Eu vou levar minha irmã para jantar. Há muito que precisamos conversar. Ela disse isso não como um convite, mas como uma ordem que já estava decidida. Enquanto ela falava, percebi que seus olhos varriam o ambiente, observando as camas alinhadas, as roupas secando em varais improvisados, as janelas mal fechadas. Senti vergonha, como se aquele lugar refletisse apenas a minha derrota pessoal, quando, na verdade, era o destino de muitas como eu. Ela, porém, parecia usar aquele cenário para reforçar sua posição de poder. E eu, sem saber como reagir, apenas assenti. Mas dentro de mim algo fervia. Não era apenas gratidão ou ressentimento. Era uma sensação amarga de que, ao me estender a mão, ela na verdade estava abrindo uma porta que poderia custar muito caro atravessar. O jantar aconteceu em um restaurante no centro de Patos de Minas, um daqueles lugares com toalhas brancas engomadas e garçons que se movem em silêncio calculado. Eu não me lembrava Havia entrado da em um última ambiente vez que o cheiro de carne grelhada misturado ao perfume de vinho caro me deixou tonta, quase deslocada no tempo. Senti minhas mãos tremerem sobre o guardanapo de linho, tão diferente do pano encardido que usávamos no asilo. Jenny, sentada à minha frente, parecia perfeitamente à vontade, como se aquele cenário fosse a extensão natural de sua vida. Ela pediu o vinho mais caro da carta, sem sequer olhar os preços. Você sempre gostou de café, Aurora. Quem sabe Devolva essa a você fazenda? Um pouco de orgulho, disse, cruzando as pernas com elegância ensaiada. Aquela frase me arranhou por dentro. Orgulho? Eu nunca precisei de fazenda ou fortuna para me orgulhar. Meu orgulho estava nos vestidos que criei, nas noivas que caminharam pelo altar usando minhas mãos como invisíveis fiadoras de sonhos. Mas ali, diante dela, minha história parecia reduzida a pó. Jenny, por que você nunca voltou? Por que não me respondeu quando escrevi, quando mamãe morreu, quando eu precisei de você? Perguntei, com a voz embargada. O garçom, que servia o vinho, desviou o olhar como quem invade uma intimidade proibida. Ela pousou a taça, inclinou o corpo para a frente e disse em tom baixo, quase cortante:
porque eu tinha coisas maiores a conquistar, e você sempre foi o tipo que se contentava com pouco. O golpe foi certeiro. A crueldade não estava apenas na frase, mas na naturalidade com que ela a pronunciou. Lembro de ter sentido um calor subir pelo rosto, levado um tapa. Como se tivesse... As vozes ao redor se tornaram um borrão distante. O tilintar de talheres parecia ecoar dentro da minha cabeça. Eu queria gritar, queria jogar a taça no chão, mas tudo o que consegui foi me calar, apertando o relicário no bolso do vestido simples que me fazia parecer uma intrusa naquele salão. Minha irmã, a mesma que um dia partilhou comigo o mesmo cobertor numa noite fria em Ouro Preto, agora me olhava como quem avalia mercadoria. Não pense nisso como esmola, reparação, Aurora, ela completou. Pense com uma calma que me enervava. Reparação, essa palavra ficou pendurada no ar, carregada de segredos não ditos. Reparação de quê? Do abandono? Das mentiras? Da distância calculada? Eu sorri de forma amarga, sem conseguir engolir aquela versão da história. E percebi que ela desviou os olhos outra vez, apenas por um instante, como se temesse que eu insistisse naquela pergunta. O prato principal chegou, um filé ao molho madeira que exalava um aroma rico, contrastando com feijão ralo que eu comia diariamente no asilo. Coloquei a primeira garfada na boca, mas o gosto me pareceu estranho, pesado demais, como se a comida carregasse também o peso das palavras não ditas. Jenny comia com calma, cortando cada pedaço como se nada mais importasse. Aquela cena me fez lembrar de quando, ainda crianças, ela escondia pedaços de doce no bolso, enquanto eu dividia os meus com ela. O jantar avançava e, a cada minuto, a sensação de que havia algo escondido só crescia. Amanhã cedo vou levá-la até a fazenda. Você precisa ver com os próprios olhos. É o seu futuro agora. A frase parecia mais uma ordem do que um convite. Eu queria recusar, queria dizer que não precisava de nada, que preferia meu cantinho no asilo ao peso daquela herança. Mas algo, na firmeza do tom dela, me fez apenas acenar em silêncio, sabendo que eu não tinha escolha. Enquanto voltávamos para o carro, a chuva tinha cessado e o cheiro da terra molhada ainda pairava no ar. O ar frio da noite grudava na pele e a cidade parecia adormecida, exceto pelas luzes amarelas refletidas nas poças da rua. Sentei no banco traseiro da limusine, cercada por luxo, mas me sentindo mais aprisionada do que nunca. Jenny falava ao telefone em voz baixa, frases rápidas em tom de comando, e não parecia mais notar minha presença. Foi nesse instante que compreendi. Aquele reencontro não era sobre mim, era sobre algo maior, e eu estava apenas no centro de um jogo que ainda não entendia. A manhã seguinte nasceu fria e enevoada. O carro de Jenny me esperava na porta do asilo, e as outras internas observavam da janela como se eu fosse uma atriz improvisada em um espetáculo que ninguém esperava. O cheiro de café requentado do refeitório ainda impregnava no ar quando entrei na limusine, onde um perfume caro já dominava o espaço. A cada quilômetro percorrido rumo à fazenda, minha ansiedade crescia, apertando o peito como se fosse uma costura mal feita que puxava a linha até rasgar o tecido. Até Araxá parecia interminável. O céu ainda carregava nuvens pesadas da chuva da véspera, e a terra molhada exalava um odor intenso, misturado ao cheiro do couro dos bancos impecavelmente polidos. Eu olhava pela janela e via os cafezais se estendendo, até onde a vista alcançava, um verde profundo, que me lembrava vestidos que bordei décadas atrás para famílias que possuíam terras como aquelas. Ironia cruel. Eu, que passei a vida costurando para os ricos, agora me via herdeira tardia de algo que, quando chegamos, a sede da fazenda se revelou imponente, com suas paredes caiadas de branco, janelas de madeira azul e um alpendre largo que parecia respirar história.
O som das cigarras enchia o ar, misturado ao barulho distante de trabalhadores que já se moviam entre as fileiras de café. Jenny caminhava à frente, o salto alto batendo firme no chão de pedra, e eu, com passos lentos, tentava absorver tudo aquilo sem me perder na sensação de estranheza. O cheiro doce do café, recém-colhido, quase me arrancou lágrimas, como se o lugar tentasse me seduzir. Agora é seu, Aurora. Tudo isso. Não é lindo? Disse Jenny, abrindo os braços como quem apresenta uma obra de arte. A cena me pareceu encenada. Olhei para a imensidão dos cafezais e senti um nó na garganta. A beleza era indiscutível, mas junto com ela vinha um peso esmagador. O que significava receber tamanha responsabilidade depois de uma vida inteira esquecida? E por que justamente agora, depois de décadas, eu não passava de um fantasma para ela? Um administrador apareceu, um homem magro de pele curtida pelo sol, chapéu de palha e um bigode espesso. Dona Aurora, seja bem-vinda. É uma honra. Já preparamos tudo para sua chegada, disse, evitando encarar diretamente Jenny, mas claramente habituado à presença dela. Aquilo me deixou inquieta. Se a fazenda sempre esteve em nome da família, por que só agora eu estava sendo apresentada como dona? Senti que o homem sabia mais do que dizia, e a formalidade em sua voz soou quase ensaiada. Enquanto caminhávamos pelo interior da casa, senti o cheiro forte de madeira encerada e o frio do piso de ladrilhos antigos sob meus pés cansados. Quadros de paisagens mineiras enfeitavam as paredes, e móveis pesados de madeira maciça impunham uma seriedade quase sufocante. Eu passava a mão nos encostos, como se quisesse absorver as histórias que aquele lugar guardava. Jenny, porém, parecia impaciente, como se não tivesse tempo para contemplações. Não se prenda ao passado, Aurora. O futuro é o que importa agora, disse em tom cortante. Essas palavras me soaram como um aviso. O futuro que ela descrevia não parecia ser exatamente o meu, mas o dela. A cada sala, a cada detalhe daquela casa, eu me sentia menos dona e mais intrusa. O cheiro da fazenda, a luz filtrada pelas janelas antigas, o ranger das portas, tudo me envolvia como um cenário cuidadosamente montado. Mas dentro de mim crescia a sensação de que aquela herança não era um presente, e sim uma armadilha cujo funcionamento eu ainda não compreendia. Ao final da visita, sentamos na varanda de onde se via o horizonte ondulado de cafezais sob o sol tímido da manhã. O vento trouxe o aroma intenso das flores de café, quase doce demais, e eu fechei os olhos por um instante. Quando os abri, encontrei o olhar fixo de Jenny em mim, frio, calculado, silencioso. Ela não precisou dizer nada para que eu entendesse. O que quer que tivesse começado naquele asilo estava apenas se desdobrando. Mesmo sem querer, já estava presa na teia que ela havia armado. No caminho de volta para Patos, dentro da limusine silenciosa, não consegui deixar de notar como Jenny se manteve o tempo todo ao telefone, dando ordens rápidas, citando nomes de advogados e prazos. Era como se minha presença fosse apenas um detalhe. Olhei pela janela e vi os cafezais ficando para trás, aquele mar verde que agora, oficialmente, me pertencia. Mas a palavra pertencer soava estranha, quase absurda, como se fosse empréstimo temporário. O couro frio do banco me pressionava as costas e uma pergunta martelava: o que ela realmente queria de mim? À noite, já de volta ao asilo, fui recebida por um silêncio diferente. As internas me encaravam com olhos famintos de curiosidade, como se eu fosse agora uma celebridade decadente. Dona Dalva não se conteve e comentou: então agora a senhora é dona de fazenda, né? Quem diria? O tom não era de celebração, mas de veneno. Senti um calafrio percorrer a espinha. Notícia tinha corrido rápido demais, como fogo em palha seca, e eu sabia que, a partir dali,
Nada mais seria igual entre aquelas paredes descascadas. O cheiro de sopa requentada ainda impregnava o corredor, mas eu não consegui jantar. Fui direto para o quarto e fiquei sentada na cama estreita, o relicário apertado na palma da mão. Pensava em meu marido, já falecido, e em como ele reagiria a tudo aquilo. Será que veria como uma bênção ou como uma isca perigosa? As memórias de nossas conversas com cheiro de café fresco e pão de queijo assando no forno pareciam tão distantes. Agora, o que eu tinha era a sombra da irmã que voltava não para compartilhar afeto, mas para me lançar em uma batalha silenciosa. Na manhã seguinte, uma movimentação incomum tomou conta do asilo. Um homem engravatado, carregando uma pasta de couro, entrou perguntando por mim. Era um advogado enviado por Geni para formalizar a transferência da fazenda e do dinheiro. Dona Aurora, só precisamos da sua assinatura aqui, disse, abrindo os documentos sobre a mesa do refeitório. O cheiro de tinta fresca no papel parecia se misturar com o odor de feijão queimado vindo da cozinha. Minha mão tremia ao segurar a caneta. Senti que, ao assinar, estaria não apenas recebendo, mas também me entregando a algo que ainda não compreendia. Não tenha medo, minha senhora. Isso é para seu bem, disse o advogado, com um sorriso ensaiado que não alcançava os olhos. Havia algo no jeito dele que me incomodava, um excesso de confiança, como quem já tinha feito aquilo muitas vezes antes. Respirei fundo, senti o gosto metálico na boca e perguntei: e se eu não quiser assinar? Ele me olhou por um instante, surpreso, e depois respondeu: seria uma tolice recusar uma oportunidade dessas. As palavras saíram suaves, mas carregavam a dureza de uma ameaça velada. Acabei assinando, mas o nó no estômago só apertou. As outras internas espiavam de longe, como testemunhas de um espetáculo ao qual não foram. O som da chuva começava a bater novamente no telhado, e cada pingo parecia marcar o compasso da minha rendição. Saí da sala sentindo a cabeça leve, como se tivesse deixado parte de mim naquele papel. A fazenda e os milhões eram agora oficialmente meus, mas a sensação era de perda, não de ganho. Nessa mesma tarde, recebi a primeira ligação no telefone do asilo. Era uma voz masculina, rouca, que não se apresentou. Então a velha Santiago agora é dona da fazenda? Prepare-se, vai ficar com tudo sozinha. O som seco da linha caindo deixou minhas mãos geladas. Ninguém tinha meu número ali, ninguém me ligava. Como aquela voz soube? Um arrepio percorreu meu corpo e percebi que o presente de Geni já estava atraindo sombras. Voltei para o quarto com o coração disparado. Encostei na cama estreita, o cheiro de mofo subindo do colchão velho, e fechei os olhos tentando respirar. Mas o que ecoava na minha mente era a frase da voz anônima: não vai ficar com tudo sozinha. A confirmação de que o presente de Geni era também uma sentença. Eu ainda não sabia de quem deveria me proteger. Dos estranhos que rondavam agora minha vida, ou da própria irmã que, sob a máscara da generosidade, parecia ter me colocado no centro de um jogo de forças maior do que eu poderia imaginar. A ligação daquela tarde não saiu da minha cabeça. Passei a noite inteira virando de um lado para o outro, na cama estreita do asilo, ouvindo o ranger do colchão e o gotejar intermitente do parede. O cheiro de mofo parecia mais forte, como se tivesse se entranhado nos meus pulmões, e a cada respiração eu sentia um aperto no peito. Dormi pouco, e quando o sono finalmente veio, foi interrompido por sonhos confusos de gente batendo à minha porta, exigindo algo que eu não tinha como entregar. Logo ao amanhecer, a irmã Beatriz entrou no quarto com um semblante aflito. Dona Aurora, há 2 homens esperando a senhora no portão. Disseram que precisam falar urgentemente. O coração me disparou. O ar ficou mais denso e minhas mãos ficaram frias.
Levantei devagar, tentando não demonstrar a fraqueza que sentia, e segui a freira pelo corredor estreito, onde o cheiro de desinfetante barato misturado a mingau queimado se tornava nauseante. Ao chegar à entrada do asilo, vi 2 homens parados sob o mormaço da manhã. Um deles usava chapéu surrado e botas de couro gastas. O outro, mais jovem, mascava chiclete ruidosamente. Ambos tinham o rosto queimado de sol, o que denunciava a vida. O mais velho me encarou firme e disse sem rodeios: "A senhora deve saber que aquela fazenda não lhe pertence sozinha. Há contas antigas que precisam ser acertadas." A voz era seca, como cascalho. O silêncio pesou. Senti o suor frio escorrer pela nuca e apertei o relicário no bolso do vestido, como se ele pudesse me proteger. "Não entendo o que querem de mim", consegui dizer, a voz falhando. O mais jovem riu, um riso curto e debochado, e respondeu: "Queremos o que é nosso. Jenny sabe Que estou falando. E se ela não contou, talvez não queira que a senhora saiba." Aquilo me atravessou como um punhal. O que mais minha irmã escondia? As freiras observavam de longe, inquietas, mas nenhuma se aproximou. Eu sentia minhas pernas trêmulas, como se o chão de cimento sob meus pés fosse ceder a qualquer instante. O homem mais velho deu um passo à frente, o cheiro forte de fumo impregnando o ar, e completou: "Pense bem, Dona Aurora. Dinheiro e terra atraem cobra. Se não dividir, alguém vai tirar à força." O eco da ameaça ficou vibrando dentro de mim, mais alto que o barulho dos pássaros no fio elétrico. Antes que eu pudesse responder, os 2 se afastaram lentamente, deixando apenas a poeira da estrada e a sensação de que tinham marcado o território. Fiquei ali, parada, com a respiração curta e o estômago revirado. As irmãs cochichavam entre si, algumas internas espiavam pelas janelas, e eu sabia que todos estavam comentando. O asilo, que sempre fora um abrigo silencioso da monotonia, agora se transformava em palco de algo que eu nunca imaginei enfrentar. Ameaças reais, vindas de gente que falava em dívidas que eu nem conhecia. Voltei ao quarto com passos curtos, cada passo ecoando nos corredores estreitos. Sentei na cama, o cheiro de ferro velho vindo da janela enferrujada, e deixei que as lágrimas caíssem. Mas não eram apenas lágrimas de medo. Era também uma revolta surda contra Jenny. Se havia segredos naquela fortuna, por que ela me colocava como alvo? Por que me usava como escudo de uma história que não me contou inteira? O relicário queimava em minhas mãos e eu quase o abri, como se dentro dele pudesse encontrar uma resposta que não viesse dela. Naquela tarde, Jenny apareceu novamente no asilo, como se nada tivesse acontecido. Estava impecável, cheirando a perfume caro e vestindo um tailleur azul marinho. Mas eu já não a olhava com os mesmos olhos. "Vieram me procurar", disse, antes mesmo de cumprimentá-la. O olhar dela endureceu por um instante, antes de recobrar a calma artificial. "Não se preocupe com eles, Aurora. São apenas fantasmas do passado. Eu cuido disso." Mas sua voz soou falsa, e naquele momento percebi que o pior ainda estava por vir. Depois que Jenny saiu do meu quarto naquela tarde, fiquei em silêncio, olhando para as paredes descascadas, como quem busca respostas em manchas antigas de umidade. O cheiro de naftalina dos armários velhos misturava-se ao perfume caro que ela deixou no ar, e essa embrulhava o estômago. Eu sabia que aquelas palavras, fantasmas do passado, escondiam algo maior, mas ela não me diria. Pela primeira vez em muito tempo, percebi que estava sozinha de verdade, sem ninguém em quem confiar plenamente. O resto do dia foi de inquietação. As internas se aproximavam com curiosidade disfarçada, perguntando coisas como: "Então, Dona Aurora, já decidiu o que vai fazer com tanto dinheiro?" Algumas gargalhavam, outras sussurravam pelas costas. Cada olhar
parecia carregar um julgamento silencioso, como se eu tivesse feito algo errado apenas por receber uma herança. Caminhar pelo corredor estreito do asilo, com seu cheiro constante de sopa rala e sabão barato, tornou-se um suplício. Eu não era mais invisível. Agora era alvo. À noite, antes do jantar, fui chamada novamente ao telefone. A voz era a mesma, rouca e firme, sem saudação. A senhora acha que pode se esconder atrás dela? Essa fazenda tem história e muita gente morreu para que ela fosse sua. Cuidado, porque o que ela não contou pode custar caro. A ligação foi curta, mas cada palavra me atravessou como uma lâmina. Fiquei parada diante do aparelho, o som do refeitório ao fundo, talheres batendo, vozes abafadas, contrastando com o vazio que se abriu dentro de mim. Quando voltei para o quarto, encontrei um envelope sobre a cama. Não havia remetente. Dentro, apenas uma fotografia antiga, amarelada. Jenny jovem, de braços dados com um homem que eu não conhecia diante da mesma casa da... Atrás da foto, escrito à mão, apenas 3 palavras. Ela não mudou. O cheiro de papel velho e tinta desbotada me trouxe uma náusea profunda. Quem tinha deixado aquilo no meu quarto? Como haviam entrado sem que ninguém percebesse? Passei longos minutos encarando a foto, as mãos tremendo. As lembranças se misturavam àquele rosto desconhecido. E pela primeira vez temi não só pelos segredos de Jenny, mas pela minha própria segurança. Fui até a janela estreita, respirei o ar, frio da noite, impregnado de cheiro de chuva distante, e percebi que precisava de coragem. Se eu não descobrisse o que estava escondido por trás dessa herança, acabaria sendo apenas uma peça descartável em um jogo perigoso. Na manhã seguinte, tomei a decisão de confrontá-la diretamente. Quando Jenny chegou em sua rotina impecável, entrei sem cerimônia na sala onde ela conversava com o advogado. O cheiro de café forte, recém-passado, dominava o ambiente, mas o gosto metálico da minha boca me impedia de saboreá-lo. Quero a verdade, Jenny. Quem são aqueles homens? E por que estão dizendo que essa fazenda tem sangue? Minha voz saiu trêmula, mas firme. O advogado tentou interromper, mas ela levantou a mão pedindo silêncio. O olhar de Jenny endureceu. Pela primeira vez não havia sorriso, não havia a pose de milionária. Ela respirou fundo, ajeitou o colar de pérolas e disse: Aurora, há coisas que você não entenderia. O que importa é que agora tudo está no seu nome, mas se começar a fazer perguntas, vai se arrepender. O silêncio que se seguiu foi sufocante, quebrado apenas pelo barulho distante de chuva no telhado de zinco. As palavras dela não eram apenas uma advertência, eram uma ameaça clara. Saí da sala com as pernas bambas, sentindo o frio do piso gelado sob meus pés e o coração batendo descompassado. O cheiro de madeira úmida nos corredores parecia me perseguir, misturado ao perfume dela que insistia em ficar. Entendi que, a partir daquele momento, eu precisava escolher. Ou aceitava a herança calada, fingindo não ver os segredos que ela carregava, ou começava a buscar as respostas, ainda que isso me custasse a pouca paz que eu tinha. E, no fundo, eu já sabia qual seria a minha escolha. Naquela noite, mal consegui pregar os olhos. O asilo parecia mais silencioso do que nunca, mas não era o silêncio habitual de rotina. Era um silêncio que carregava a expectativa, como se as próprias paredes estivessem atentas. O zumbido de um inseto próximo à lâmpada fluorescente quebrava a quietude, junto com meu coração acelerado. Eu mantinha a fotografia no colo, observando cada detalhe. O sorriso de Jenny jovem, o homem ao lado dela, a fazenda ao fundo. O cheiro de papel envelhecido grudava em meus dedos, lembrando que aquilo não era imaginação. Quando finalmente adormeci, fui acordada por um som estranho vindo do corredor. Passos, lentamente, quase arrastados,
O piso rangia de um jeito que não reconheci. Segurei o relicário e prendi a respiração esperando. Sombra passou pela fresta da porta, mas não bateu nem falou nada. Depois de alguns segundos, os passos foram se afastando até sumirem. O coração ainda martelava no peito quando percebi o suor frio escorrendo pela minha testa. O cheiro de mofo parecia mais forte, quase sufocante. Pela manhã, encontrei irmã Beatriz no refeitório, preparando o café fraco de sempre. Alguém andou no corredor de madrugada? Perguntei, tentando soar casual. Ela franziu o senho e respondeu: Não, minha filha. Portas ficam trancadas e só eu tenho a chave. A firmeza da resposta não me convenceu. Eu sabia o que tinha ouvido. Senti o gosto amargo do café queimado na boca e engoli junto à certeza de que alguém estava rondando, observando cada movimento meu. Poucas horas depois, outro envelope me esperava na cabeceira da cama. Dessa vez, continha apenas uma frase escrita em letras grandes e tortas. O que é dado pode ser tirado. Não havia fotografia, apenas o cheiro forte de tinta fresca que impregnou o papel. Meus dedos mancharam-se de azul quando toquei as letras e senti o pânico subir como um fogo interno. Quem entrava ali? Como ninguém via nada. A cada nova mensagem eu tinha mais certeza de que estavam tentando me enlouquecer. Fui até a sala das freiras e exigi respostas. Minha voz saiu mais firme do que eu esperava. Quem está entrando no meu quarto? Quem está deixando esses papéis? As irmãs se entreolharam confusas e uma delas, irmã Teresa, disse: Talvez seja alguém da própria casa, Dona Aurora. Aqui sempre circula gente estranha. Aquelas palavras, ditas com descuido, gelaram meu sangue. Eu não estava segura nem ali dentro. O cheiro de vela apagada, vindo do oratório, se misturava à minha angústia. Naquela tarde, decidi tomar coragem e fui até o escritório de Geni, na sede da fazenda. O ambiente era sofisticado, estantes cheias de livros de capa dura, um abajur de luz amarelada iluminando a mesa de mogno. O cheiro de couro das poltronas misturava-se ao aroma de um charuto recém-apagado no cinzeiro. Alguém está me ameaçando, Geni. Estão entrando no meu quarto. O que você escondeu de mim? A minha voz ecoou pelo cômodo como uma acusação que não podia mais ser engolida. Ela suspirou, levantou-se da cadeira e foi até a janela, de onde se via a imensidão dos cafezais. Aurora, a vida que eu construí não foi limpa. Eu fiz o que precisei fazer para chegar até aqui, e agora você é parte disso. Meu corpo inteiro gelou. As palavras caíram como um peso impossível de carregar. Era a confissão que eu temia. A fortuna não era fruto apenas de trabalho. O silêncio que se seguiu foi tão denso que pude ouvir o estalar das madeiras da casa antiga, como se até ela reagisse ao segredo exposto. E por que colocar tudo no meu nome? Perguntei, a garganta seca, sentindo o gosto metálico de sangue nos lábios de tanto mordê-los. Ela virou-se lentamente, o olhar duro, sem espaço para ternura. Porque eu não posso mais carregar sozinha. Porque se algo acontecer comigo, vão procurar em você as respostas. As palavras ecoaram na sala abafada, misturadas ao cheiro de café frio que vinha da cozinha distante. Foi nesse instante que compreendi. Eu não tinha recebido uma herança. Eu havia herdado um fardo. Saí do escritório de Geni com as pernas trêmulas, como se tivesse acabado de receber uma sentença. O calor da tarde mineira me envolveu de imediato, trazendo o cheiro doce e quase enjoativo das flores de café misturado à poeira levantada pelo vento. Caminhei pela varanda da casa grande tentando respirar fundo, mas cada passo parecia me afundar ainda mais em um terreno movediço. Eu já não tinha dúvidas. Minha irmã havia me arrastado para o centro de algo que jamais imaginei viver aos 78 anos. Quando voltei ao asilo naquela noite, percebi que a atmosfera tinha mudado. As internas não cochichavam apenas sobre mim.
Agora me olhavam como quem observa um animal perigoso, com distância e desconfiança. A mais faladeira, Dona Dalva, disse alto para que todos ouvissem: "Cuidado, gente. Herança grande sempre traz morte junto." A frase ressoou no salão abafado, misturada ao cheiro de sopa aguada que borbulhava na panela. Engoli seco e subi para o quarto, sentindo o peso dos olhares grudados nas minhas costas. Ao entrar no quarto, encontrei a janela aberta, apesar de lembrar claramente de tê-la fechado antes de sair. O vento frio da noite agitava a cortina fina, trazendo o cheiro de terra úmida e folhas. Sobre a cama, mais um bilhete, escrito em letras tortas, apenas uma frase: "Ela vai cair e você com ela." O papel estava úmido, como se tivesse sido molhado pela chuva recente, e minhas mãos tremeram ao tocá-lo. Senti o coração disparar, e por um momento pensei em gritar, mas o medo me calou. Decidi procurar a irmã Beatriz de imediato. Corri pelos corredores mal iluminados, ouvindo o ranger do piso de madeira e sentindo o suor escorrer pelas costas apesar do frio da noite. Em um pequeno escritório das freiras, rodeada por livros religiosos e pelo cheiro de vela queimando. "Estão entrando no meu quarto de novo. Vão acabar comigo", disse quase sem fôlego. Ela me olhou com compaixão, mas também com um certo receio, e respondeu apenas: "Minha filha, talvez seja a hora de sair daqui. Esse lugar já não é seguro para você." As palavras dela me atingiram como um soco. Sair do asilo? Para onde eu iria? A fazenda estava cercada de segredos e ameaças. E agora, até o meu quarto, que deveria ser refúgio, se tornara palco de invasões. Voltei lentamente, o corredor escuro cheirando a mofo e desinfetante barato, e deitei na cama sem forças. Apertei o relicário contra o peito, sentindo o metal frio, como se ele fosse meu último elo com uma vida que já não existia. Pela madrugada, acordei com barulhos vindos do portão do asilo. Ouvi vozes abafadas, uma discussão curta, seguida de passos rápidos. O coração acelerou e segurei a respiração para tentar captar cada som. Depois, silêncio absoluto. O ar estava impregnado do cheiro de chuva que começava a cair lá fora, e a tensão me deixou imóvel na cama. Eu sabia que algo maior estava para acontecer e que as ameaças deixariam de ser apenas bilhetes. Na manhã seguinte, Jenny apareceu de surpresa no asilo, como sempre impecável, trazendo um buquê de flores caras que destoava completamente do ambiente cinzento. O perfume doce invadiu o corredor estreito, misturando-se ao odor de café requentado. "Preciso falar com você", disse, sem esperar resposta, e me puxou para fora. Caminhamos até o jardim mal cuidado, onde o som dos pardais competia com a cidade ao fundo. Lá, ela falou em tom baixo, mas firme: "Eles estão atrás de mim, Aurora. Por isso coloquei tudo em seu nome. Você é meu escudo." A revelação caiu como um raio. Senti a boca secar, o sol da manhã queimando minha nuca e os joelhos quase cederem. Escudo. Eu não era herdeira de nada. Eu era a muralha que ela levantava para se proteger. Olhos frios de Jenny e percebi que todo o silêncio dela ao longo dos anos havia sido apenas cálculo. E que agora, no fim da vida, eu estava sendo usada como peça de barganha em um jogo que ainda não compreendia completamente. Foi nesse momento que soube. Não poderia mais esperar, teria que agir. Voltei para o meu quarto, depois daquela conversa no jardim com as pernas bambas e o peito pesado. As flores que Jenny trouxe continuavam sobre a mesa da sala comum, exalando um perfume doce demais, enjoativo, que parecia zombar da minha fraqueza. Sentei na cama estreita, apertei o relicário contra o peito e senti o metal frio atravessar o tecido do vestido. Escudo. A palavra ecoava dentro de mim como um trovão surdo, e cada repetição me fazia compreender melhor a armadilha em que havia caído.
Passei o resto do dia evitando olhares. As internas continuavam a cochichar e as freiras, mesmo tentando esconder, estavam nervosas com a movimentação incomum de homens rondando os portões. Constante de feijão aguado no refeitório já não me trazia conforto. Agora parecia parte de uma prisão. Cada som, a buzina distante, o bater de portas, até mesmo o canto dos pássaros, me soava como sinal de alerta. Eu não era apenas uma velha esquecida, eu era o alvo que todos esperavam derrubar. Na madrugada seguinte, o pesadelo virou realidade. Acordei com um barulho forte vindo do pátio. Corri até a janela e vi 2 vultos perto do portão, um deles tentando forçar a corrente com algo metálico que fazia um som agudo no ar frio. O coração quase saiu pela boca e minhas mãos tremiam tanto que quase deixei cair o relicário. O cheiro de fumaça chegou fraco, como se alguém tivesse acendido um cigarro do lado de fora. Eu sabia. Não era mais ameaça velada, era invasão. Corri pelo corredor escuro até encontrar irmã Beatriz, que também havia acordado. Eles estão lá fora, sussurrei em pânico, com a respiração curta. Ela tentou me acalmar, mas o medo estampado nos olhos dela dizia mais do que palavras. De repente, ouvimos um estalo mais forte, como madeira quebrando. As internas começaram a se agitar, algumas chorando, outras rezando em voz alta. O cheiro de vela apagada do oratório se espalhava, misturado ao pânico coletivo que tomava conta do asilo. Minutos depois, as vozes dos homens ecoaram pelo pátio. Ela está aí dentro. Abram essa porta. Gritei em silêncio, sem emitir som algum, mas sentindo a garganta arder. O suor frio escorria pela nuca e minhas pernas mal me sustentavam. Eu não sabia se o pior vinha de fora ou de dentro. O asilo, que sempre foi um abrigo decadente, agora era um palco de guerra e eu, no centro, sem defesa. De repente, um carro parou em frente ao portão. O farol iluminou a cena e reconheci de imediato a silhueta de Jenny saindo da limusine. Ela caminhava firme, como se estivesse no controle de tudo, apesar do caos. "Saiam daqui agora! Essa mulher está sob minha proteção!" gritou a voz cortando o ar. O silêncio que se seguiu apenas foi quebrado pelo som de respirações pesadas e pelo farfalhar das folhas na ventania. Os homens hesitaram, trocaram olhares e se afastaram devagar, não sem antes lançar uma última ameaça. "Isso não acaba aqui." A frase ecoou pelo ar úmido, deixando uma cicatriz no silêncio da madrugada. Jenny entrou no asilo sem pedir permissão, trazendo consigo o cheiro forte do perfume e da rua molhada. As internas a olhavam como se ela fosse ao mesmo tempo salvadora e culpada. Eu, encolhida em sentia que meu corpo inteiro tremia, mas não de alívio, e sim de revolta. Quando ela se aproximou, falou baixo, mas firme. "Agora você entende por que fiz o que fiz. Sem mim, eles já teriam acabado com você." Eu quis responder, quis gritar que era ela quem tinha me colocado nesse fogo cruzado. Mas as palavras não saíram. Apenas a sensação amarga de que minha vida, que antes se resumia ao esquecimento, agora estava presa em uma armadilha feita de dinheiro, silêncio e sangue. Tremendo, e dentro de mim algo começava a mudar. Eu não aceitaria ser usada assim para sempre. Depois daquela madrugada de terror, não consegui mais voltar a ser a mesma. Passei horas sentada na poltrona do quarto do asilo, observando a janela em silêncio, com os olhos ardendo de cansaço. O sol da manhã entrou tímido, iluminando o pó suspenso no ar, e me perguntei quantas vezes mais eu teria de suportar aquele jogo sujo. O cheiro de café fraco, vindo do refeitório, não me abriu o apetite. Minha boca tinha o gosto metálico da tensão. Eu sabia que precisava tomar uma decisão, e rápido. Jenny voltou à tarde como se nada tivesse acontecido. Entrou impecável com a mesma postura altiva,
ignorando os olhares de desconfiança das internas e o burburinho que percorria os corredores. Trouxe uma pasta de documentos e jogou sobre a mesa do refeitório. Aqui estão os contratos. Com eles você pode vender tudo, Aurora, se quiser, mas tem que ser agora. Sua voz era firme e o perfume adocicado parecia invadir cada canto do ambiente abafado. Eu olhei para aqueles papéis e senti um arrepio. Era como se ela estivesse tentando se livrar de algo, empurrando o peso para as minhas costas. Vender? Perguntei, a voz rouca de incredulidade. Depois de tudo isso, você simplesmente quer que eu assine e entregue o que restou da nossa família. Ela manteve o olhar fixo em mim, sem piscar. O que restou da nossa família morreu há muito tempo, Aurora. Agora só existe sobrevivência. O impacto daquelas palavras me deixou sem ar. Senti o suor frio nas costas e a garganta seca. Era a confirmação de que o elo de irmandade que um dia existiu entre nós havia se rompido para sempre. As freiras observavam de longe, sem coragem de intervir. As internas cochichavam, e o barulho de talheres batendo contra pratos no refeitório criava um fundo desconfortável, como se toda a instituição testemunhasse a nossa ruína. Eu respirei fundo, passei a mão sobre os papéis e senti a textura lisa sob os dedos enrugados. Por um momento pensei em ceder, em assinar e encerrar aquilo, mas o relicário em meu bolso parecia pulsar, lembrando que eu ainda tinha escolhas. Levantei-me devagar, sentindo os ossos estalarem, e encarei Jenny nos olhos. Eu passei a vida inteira costurando para os outros, sem nunca ter nada só meu. Agora você quer que eu seja seu escudo, seu álibi, sua vítima. Mas não vou ser. O silêncio que se fez foi denso, cortado apenas pelo zumbido de uma lâmpada velha acima de nós. Jenny tremeu por um instante, imperceptível para os outros, mas visível para mim. Ela não esperava que eu a enfrentasse. Aurora, você não entende no que está se metendo, disse ela, agora em tom mais baixo, quase sussurrado, mas carregado de ameaça. Eu dei um passo à frente, sentindo o coração bater forte e respondi: entendo mais do que você pensa, e se for para cair, caio de pé, não escondida atrás de você. Minha própria coragem me surpreendeu. Era como se décadas de silêncio e tivessem explodido de uma vez só. Peguei os documentos da mesa, dobrei com calma e entreguei-os de volta nas mãos dela. Você pode carregar seu segredo sozinha. Eu não vou ser seu escudo. As palavras saíram firmes, cada sílaba marcada como ponto de costura. O refeitório inteiro pareceu prender a respiração. Jenny me olhou fixamente e pela primeira vez vi algo parecido com medo em seus olhos. Não era medo de mim, mas do que minha recusa poderia desencadear. Virei as costas e caminhei até os passos lentos, mas firmes, ouvindo o som seco dos meus sapatos contra o piso gasto. O cheiro de mofo familiar me envolveu quando fechei a porta atrás de mim, mas, pela primeira vez, não me pareceu sufocante. Ao contrário, era um cheiro de lar, de um espaço que ainda era meu, ainda que pequeno e esquecido. Sentei na cama, apertei o relicário contra o peito e senti uma serenidade estranha. Eu finalmente tinha escolhido, e essa escolha mudaria tudo. Naquela noite, o asilo inteiro parecia... As internas cochichavam no corredor, e até as freiras caminhavam mais rápido, como se temessem que algo explodisse a qualquer momento. Eu fiquei no meu quarto sem jantar, apenas segurando o relicário entre as mãos. O metal frio me lembrava de quem eu era antes de tudo isso, da menina de ouro preto que sonhava em costurar seu próprio destino. E percebi que a única maneira de sair viva desse jogo seria finalmente tomar as rédeas da minha própria história. Passei a madrugada escrevendo em pedaços de papel que encontrei no criado mudo. Minhas mãos tremiam, mas a escrita saía firme. Uma carta. Nela,
Eu detalhava tudo o que havia acontecido desde a chegada de Jenny, os homens que me ameaçaram, os bilhetes deixados no meu quarto, a invasão do portão. Escrevi também sobre a confissão dela, sobre a fazenda e o dinheiro, colocados em meu nome como escudo. Cada palavra era um ponto de costura, firme e irremovível. O cheiro de tinta da caneta misturava-se ao mofo do quarto, formavam a atmosfera do meu ato final. Quando o dia amanheceu, coloquei a carta dentro do relicário, cuidadosamente dobrada. Não havia foto que valesse mais do que a minha própria verdade. Fechei o pequeno objeto de prata e o segurei com força. Se algo acontecesse comigo, alguém um dia abriria aquele relicário e encontraria minha voz. E dessa vez, ela não seria abafada pelo silêncio de uma vida inteira. Respirei fundo, e o ar frio da manhã entrou como se limpasse meus pulmões da poeira, acumulada de anos de resignação. Jenny apareceu no asilo pouco depois do café da manhã, vestindo um tailleur bege e sorrindo como se fosse a dona do mundo. As internas se encolheram em seus cantos, observando-a com olhos assustados e curiosos. Eu a encarei de frente, sem desviar. "Preciso conversar com você, Aurora", disse ela, já conduzindo-me para fora. O cheiro do perfume caro dela me envolveu, mas dessa vez não me enjoou. Apenas reforçou o contraste entre nós duas. No jardim, sob o sol ainda tímido, ela tentou novamente. "Assine os contratos, livre-se disso. Eu garanto que será melhor para você." A voz era firme, mas agora havia um traço de urgência que antes não existia. Olhei em volta, o som dos pardais enchendo o ar, e percebi que era o cenário perfeito para o desfecho de uma vida inteira de submissão. Respirei fundo e disse: "Não, Jenny, não vou assinar e, se for preciso, vou contar tudo o que sei." Por um instante, o rosto dela perdeu a máscara. Vi a raiva emergir em seus olhos, os dedos apertando a pasta que carregava. "Você não sabe do que está falando, Aurora. Eles não vão poupar você." A ameaça soou mais como desespero do que como poder, e foi ali que percebi. Ela já não controlava nada. Eu, sim, tinha a escolha. O relicário pesava em meu bolso como prova da minha decisão. "Talvez não me poupem mesmo", respondi, com a voz calma, quase serena. "Mas pelo menos vou cair dizendo a verdade. E você, Jenny, vai cair junto." O silêncio que se seguiu foi tão denso que até o canto dos pássaros pareceu cessar. O vento trouxe o cheiro doce do café ao longe, como se a própria terra esperasse o próximo ponto dessa costura final. Ela não respondeu. Apenas me olhou fixamente, como se quisesse furar minha pele com os olhos. Então, virou as costas e entrou no carro, batendo a porta com força. O motor da limusine rugiu alto, levantando poeira, e em segundos ela desapareceu pela estrada. Fiquei no jardim, sentindo o sol esquentar devagar minha pele. Pela primeira vez, não tremia. Eu sabia que a batalha não tinha acabado, mas, dentro de mim, algo já havia mudado para sempre. Eu não era mais o escudo de ninguém. Depois que a limusine de Jenny desapareceu na estrada, voltei lentamente para o interior do asilo. O corredor estreito parecia mais silencioso do que nunca. Apenas o eco dos meus passos quebrava o vazio. O cheiro de desinfetante barato ainda impregnava as paredes, mas dessa vez não me incomodou. Senti como se atravessando um espaço que já não me definia, como se aquele lugar fosse apenas cenário do fim de uma etapa da minha vida. Eu já não era apenas a idosa esquecida do quarto dos fundos. No refeitório, as internas me observavam em silêncio, e até Dona Dalva, sempre pronta para soltar uma piada amarga, se conteve. Eu caminhei até a mesa, servi um pouco do café ralo e encarei a xícara fumegante por alguns segundos antes de beber. O gosto era o mesmo de sempre, amargo, aguado. Mas dentro de mim tinha mais o mesmo peso. Era como se até o café me reconhecesse como outra pessoa,
alguém que finalmente tinha escolhido falar. Passei a tarde escrevendo uma segunda carta, mais longa, com calma. Relatei tudo novamente, mas dessa vez em detalhes, incluindo nomes, datas e cada episódio de ameaça. Escrevi sobre Jenny, sobre os homens que vieram ao portão, sobre os bilhetes e a confissão velada que ela me fez. Coloquei a carta dentro de um envelope pardo e pedi à irmã Beatriz que a guardasse no cofre do asilo. É para ser entregue à polícia se algo acontecer comigo, expliquei. Ela me olhou em silêncio, os olhos marejados, e apenas assentiu. O peso que senti ao entregar o envelope foi paradoxalmente libertador. Era como se finalmente tivesse bordado meu último vestido, costurando nele não só linhas de algodão, mas também as verdades que sempre ficaram escondidas. O cheiro de papel e cola fresca ainda grudava nas minhas mãos quando voltei ao quarto. Sentei-me na cama e, por alguns minutos, apenas fiquei olhando o relicário. Agora, ele não guardava mais lembranças antigas, guardava um futuro que dependia da coragem que eu havia tomado. No dia seguinte, recebi outra ligação anônima. A voz era a mesma, rouca, mas agora parecia menos ameaçadora, mais curiosa. Então, você não vai assinar nada? Está preparada para o que vem? Respirei fundo e respondi pela primeira vez. Estou, e não estou sozinha. O silêncio do outro lado da linha foi longo antes de a ligação cair. Minha tremia mão ao desligar, mas não de medo, e sim da adrenalina de perceber que eu já não corria, apenas enfrentava. Aos poucos, percebi que minha postura começava a mudar até diante das internas. Elas já não cochichavam tanto, e algumas até vinham me procurar para conversar. Dona Aurora, a senhora parece diferente, mais forte, comentou uma delas quase sussurrando. Sorri de leve e respondi. Às vezes, a gente só descobre a própria força quando não tem outra saída. O cheiro de mingau quente, mas, pela primeira vez, não senti náusea. Senti apenas que o tempo de me esconder tinha acabado. Mais tarde, no jardim do asilo, sentei-me para observar o entardecer. O céu de Patos de Minas se tingia de tons alaranjados e o ar fresco trazia o aroma da terra molhada das chuvas passadas. Apertei o relicário no bolso e senti a firmeza metálica contra os dedos. Era a lembrança constante de que minha história já não estava escondida. Estava escrita, guardada, revelada e, se necessário, e essa consciência me deu uma serenidade que não sentia há décadas. À noite, antes de dormir, olhei pela janela do quarto e vi a cidade lá fora iluminada por postes amarelados. As sombras ainda rondavam, eu sabia disso. Mas dentro de mim não havia mais terror. Havia apenas a certeza de que eu tinha deixado de ser um escudo passivo. Eu agora era a costureira da minha própria decisão e os pontos que marquei não seriam desfeitos. Deitei-me, respirei fundo o cheiro familiar de mofo, fechei os olhos com a sensação estranha, mas firme, de alívio. A manhã seguinte trouxe consigo um silêncio incomum. Não havia burburinho das internas, nem passos apressados das freiras pelos corredores, apenas o canto distante de um galo e o cheiro de pão aquecido no refeitório. Levantei devagar, vesti meu vestido mais simples e ajeitei o cabelo diante do espelho rachado do quarto. O reflexo que vi não era mais o da velha esquecida. Havia firmeza nos olhos, mesmo com as rugas que denunciavam os anos. Ao sair para o jardim, encontrei irmã Beatriz me esperando. Ela segurava discretamente o envelope pardo que eu lhe havia entregado. Está guardado, mas se quiser que eu entregue agora, eu entrego, disse, olhando ao redor com cautela. Toquei no braço dela e respondi. Ainda não, mas quero que saiba que confio em você mais do que em qualquer outra pessoa aqui. O cheiro de mato recém-cortado enchia o ar, trazendo uma sensação de frescor que contrastava com o peso do assunto.
No meio da manhã, um carro parou novamente em frente ao asilo. Dessa vez não era a limusine de Jenny, mas um veículo mais modesto, ainda assim elegante. Desceu dele um homem de terno escuro, cabelos grisalhos bem penteados, que se apresentou como advogado independente. Dona Aurora soube que há documentos em seu nome e que a senhora anda sendo pressionada. Vim oferecer ajuda. Sua voz era calma, mas seus olhos analisavam cada detalhe ao meu redor. O perfume discreto de lavanda parecia tentar suavizar a dureza das palavras. Convidei-o a entrar, embora minhas mãos suassem de desconfiança. Sentamos no pequeno salão, onde o cheiro de madeira encerada misturava-se ao aroma de café passado. Ele abriu uma pasta e mostrou que já tinha conhecimento sobre a fazenda, sobre a transferência de bens e até sobre as ameaças. A senhora precisa entender, isso não é apenas um presente de família, é um dossiê vivo, cheio de disputas antigas. Se não agir, será engolida. Senti o coração disparar, olhar mas firme. Mantive-o. Pela primeira vez, falei em voz alta algo que vinha amadurecendo dentro de mim. Quero vender, mas não para esconder. Quero vender e usar esse dinheiro do meu jeito, para algo que me dê paz. E antes disso, quero que fique registrado o que fizeram comigo. A frase saiu trêmula, mas verdadeira. O advogado me observou em silêncio por alguns segundos e, por fim, assentiu devagar. Se essa é a sua decisão, eu posso cuidar para que tudo seja feito com segurança. Voltei para o quarto depois que ele se foi na cama, respirando fundo. O cheiro de mofo parecia menos agressivo, quase familiar, como se dissesse que aquele era o fim de um ciclo. Peguei o relicário no bolso, abri-o com cuidado e toquei o papel dobrado que havia colocado lá dentro. Não chorei. Apenas fechei os olhos e pensei que, de alguma forma, estava costurando meu último vestido, não para os outros, mas para mim mesma. No final da tarde, quando o sol já se punha e tingia o céu de tons alaranjados, apareceu Jenny de surpresa mais uma vez, mas dessa vez não me encontrou frágil. Eu estava sentada no jardim, cercada pelas internas que, curiosamente, se aproximaram para me ouvir. Aurora, precisamos resolver isso. Você não pode enfrentar sozinha o que está por vir, disse, com impaciência na voz. Eu apenas sorri de leve e respondi. Eu já resolvi, Jenny. A parte que me cabia não é ser escudo, é ser dona do meu fim. O silêncio que se seguiu foi profundo. Apenas o canto de um bem se via ao longe. As internas, que antes apenas cochichavam, agora me olhavam com respeito. E Jenny, pela primeira vez, não soube o que dizer. Seus lábios tremeram, os olhos se desviaram e ela simplesmente se afastou, caminhando até o carro sem olhar para trás. Eu fiquei ali, respirando fundo o cheiro da terra molhada e do entardecer mineiro, sabendo que tinha escolhido meu caminho e que não havia mais volta. Na manhã seguinte, acordei antes do nascer do sol. O silêncio do asilo era quebrado apenas pelo coachar distante dos sapos e pelo canto isolado de um galo. Vesti meu vestido mais limpo, amarrei o cabelo num coque simples e segurei o relicário contra o peito. Eu sabia que aquele seria o dia em que mudaria meu destino de forma definitiva. O cheiro de café ralo veio do refeitório, mas não me detive. Tinha algo mais forte me chamando. Fui até o escritório de irmã Beatriz e pedi que ela me acompanhasse. Entreguei-lhe o envelope pardo e disse: está tudo aqui. Quero que seja protocolado hoje mesmo na delegacia. O olhar dela se encheu de espanto e orgulho ao mesmo tempo. Tem certeza, minha filha? Isso pode trazer consequências graves. Respirei fundo, sentindo o ar frio da manhã preencher meus pulmões e respondi. As consequências de me calar seriam piores. Poucas horas depois, estávamos no centro da cidade. O cheiro de pastel frito das barracas da praça
se misturava ao de gasolina dos ônibus que passavam. Carregava o relicário no bolso, como se fosse uma arma invisível. Entramos na delegacia, onde o som das máquinas de escrever e o ranger de cadeiras formavam a trilha sonora de burocracia e justiça. Entreguei o envelope ao delegado e disse em voz firme: quero registrar não só a herança, mas as ameaças, os segredos e o que minha irmã fez comigo. O delegado, um homem de bigode espesso e voz grave, leu rapidamente algumas páginas e me lançou um olhar sério. A senhora está consciente de que isso pode virar processo judicial e atingir muita gente? Eu assenti sem hesitar. Estou consciente. Passei a vida me escondendo e não quero morrer como sombra. O cheiro de tinta fresca no papel parecia selar minha decisão. Eu já não era a costureira das noivas ricas de ouro preto. Eu era a costureira da minha própria verdade. Quando voltamos ao asilo, a notícia já tinha se espalhado. As internas, que antes me olhavam com desdém ou inveja, agora me encaravam com uma mistura de respeito e medo. Dona Dalva, sempre ácida, apenas essa comentou: mulher ainda vai derrubar gente grande. Sorri de leve, não por vaidade, mas por sentir que, pela primeira vez, minha voz estava ecoando para além das paredes mofadas. O cheiro de feijão no fogo voltou a me parecer acolhedor, como um retorno ao simples depois da tempestade. Na tarde daquele mesmo dia, Jenny apareceu. Seu rosto estava diferente. Os olhos cansados, os ombros pesados, a altivez quebrada. Aurora, o que você fez? Perguntou, quase sem fôlego. O que eu deveria ter feito há muito tempo. Respondi com calma, sentindo a firmeza na própria voz. O silêncio entre nós duas foi maior que qualquer briga. Não havia mais irmandade, mas também não havia medo. Apenas a constatação de que nossas histórias tinham se separado para sempre. Depois que ela foi embora, sentei no jardim, sob o céu alaranjado do entardecer. O cheiro doce das flores de café chegou com o vento e senti uma paz estranha. Eu sabia que os dias seguintes seriam difíceis, que a batalha só estava começando nos tribunais, mas dentro de mim havia serenidade. Pela primeira vez, não era Jenny quem escrevia o destino, era eu. E, se ainda houvesse riscos, eles seriam enfrentados de frente. Fechei os olhos e apertei o relicário, agora mais pesado com a carta dentro. Senti a textura fria contra minha pele e entendi que aquele pequeno objeto carregava não apenas memórias, mas minha coragem. Minha vida não voltaria a ser cinzenta como os corredores do asilo. Eu havia costurado meu último vestido, feito de escolha, vestido, dignidade e verdade. E, se essa história cutucou algo em você, fica comigo nas próximas. Talvez a próxima seja a sua. Às vezes, o mais difícil não é enfrentar os outros, mas decidir que não vamos mais carregar sozinhos o silêncio. Aurora descobriu isso tarde, mas a coragem dela mostrou que nunca é tarde para recuperar a própria voz. E você? Já viveu algo que te fez sentir escudo na vida de alguém? Já guardou segredos que não eram seus e que pesavam demais? Comentários, me conta-nos. Porque talvez a sua história também precise ser ouvida. Se essa história fez sentido para você, compartilha com alguém que possa se reconhecer nela. Às vezes uma lembrança, um gesto ou uma escolha contada aqui pode iluminar o caminho de quem está no escuro. E, se quiser acompanhar mais histórias reais como essa, fica por aqui comigo. Quem sabe a próxima não toca exatamente em algo que você também já viveu.